Chikungunya. Alguém já pegou chikungunya aqui? Eu fui, Mateus, você também? Olha, você sabe o que é, né? Na época eu morava no Recife, e para quem não sabe, chikungunya parece com dengue, né? Também é transmitido pelo mosquito, e na época eu vim dar aula aqui em São Paulo, peguei um voo, já estava meio mole, né? Cheguei aqui na segunda-feira, na terça-feira, segunda-feira começou a aula, na terça-feira eu estava febril, na quarta-feira eu já estava dando aula, assim, eu tenho dó dos alunos até hoje, gente. Na quinta-feira eu já não era mais ninguém. Eu não conseguia mais sair do quarto, não conseguia levantar, uma febre altíssima, marcas pelo corpo que coçava absurdamente. Aconteceu isso com você também, Mateus? Coçava absurdamente, coçava a alma. Nunca vi esse negócio, gente. E eu desse tamanho, derrubado por um mosquitinho, né? O pessoal lá do seminário teve que levar, alguns amigos levaram para mim sopinha e me dava na boca, eu desse tamanho, né? Fiquei muito constrangido, né? Da minha fragilidade diante, então, daquela situação. Queridos, nós vamos ver hoje que o pecado ele faz isso com a gente. Ele enfraquece a gente. Eu não estou dizendo que se você está doente, você está em pecado. Não, por favor, longe disso. O que eu estou dizendo é que a doença, ela lembra a gente o que o pecado faz. O pecado ele enfraquece. Ele nos enfraquece em termos de nosso relacionamento com Deus. Ele enfraquece, nos enfraquece moralmente. E enfraquece o nosso relacionamento uns com os outros. O pecado ele enfraquece. É isso que nós vamos ver hoje, e nós vamos ver qual é a solução de Deus para isso. Então abra lá sua Bíblia em Juízes, capítulo 6. Hoje nós vamos acompanhar a narrativa de um anti-herói. Está na moda hoje os anti-heróis, né? Aí nos filmes. O que é um anti-herói? O anti-herói é aquele que salva as pessoas, mas ele eticamente precisa ser salvo. Ele é um homem de caráter duvidoso, ele é um homem de caráter falho, não é? E ele precisa ser salvo, na verdade, em termos de caráter, não é? Infelizmente, a nossa cultura ela tem enaltecido esse tipo de anti-herói e tem justificado esse tipo de anti-herói. Nós vamos ver que a Bíblia, hoje, ela traz um anti-herói, Gideão. Gideão que vai ser usado por Deus para libertar o seu povo, mas ele tem muitas fragilidades de caráter. Mas Deus não passa pano para ele, não. Deus não justifica o caráter dele, ao contrário, Deus trata do caráter dele. Nós vamos ver, ou a gente não vai ver a história toda de Gideão hoje, não dá tempo. A Bíblia ela dedica bastante espaço para falar de Gideão, mas nós vamos hoje até o capítulo 6, verso 1 até o verso 32. E nesse texto nós vamos ver que o pecado enfraquece, mas o Senhor confronta, indica o libertador e requer obediência confiante. Nós vamos entender isso começando do verso 1 até o verso 6. Vamos ler juntos. Juntos não, acompanhem comigo a leitura. Mas os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E este os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas eram mais fortes que Israel. E por isso os israelitas fizeram esconderijos nos montes, nas cavernas e nas fortalezas.
Porque acontecia que quando Israel semeava, os midianitas, os amalequitas e os outros povos do leste invadiam suas plantações. Acampavam na terra e destruíam as plantações até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Subiam com seus rebanhos e tendas, vinham em multidão como gafanhotos. Tanto eles como seus camelos eram inumeráveis e entravam na terra para destruí-la. Assim Israel se enfraqueceu muito por causa dos midianitas. Por isso os israelitas clamaram ao Senhor. Queridos, o pecado, ele enfraquece. O pecado, ele enfraquece. Nós temos visto já, ao longo da exposição de Juízes, o que o pecado faz. O pecado, no capítulo 1 de Juízes, ele é retratado, a sua origem é retratada na falta de confiança do homem para com Deus. E isso leva à desobediência. No capítulo 2, nós vemos que o pecado se origina na falta de confiança, e isso leva o homem à inimizade contra Deus. No capítulo 3, nós vemos que o pecado ele é rebelião contra Deus. Ainda no capítulo 3, nós vemos que o pecado ele escraviza. Sim, escraviza, e no capítulo 4 de Juízes, nós vemos que ele causa desordem. Desordem. Nós vimos isso no caso de Débora e Baraque. Bem, hoje nós vamos ver a narrativa de Gideão, que nos leva a entender que o pecado ele enfraquece a gente. O verso 1 começa dizendo que eles voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Lembra do ciclo. Eles pecavam, esqueciam-se do Senhor. E esse pecado específico é o de idolatria. Eles abandonavam o Senhor para adorar a outros deuses. Bem, por causa disso, então, o Senhor os entregava. Os entregava. E esse foi o caso. O Senhor os entregou aos midianitas. Quem eram os midianitas? Os midianitas eram um povo do deserto. Eles estão descritos desde Gênesis capítulo 25. Eles, por exemplo, foram aqueles que negociaram José, quando José foi lançado na cisterna. Os irmãos de José, então, pegaram José da cisterna e venderam para comerciantes que passavam por ali e iam para o Egito. Aqueles comerciantes eram midianitas. Os midianitas foram aqueles também que se associaram com os moabitas para contratar Balaão para profetizar contra Israel. Então, desde esse tempo, Números 22, os midianitas eles eram inimigos de Israel. Josué, no tempo de Josué, Israel chegou a lutar contra os midianitas, derrotaram os midianitas, foi a luta contra os 5 reis. Então, os midianitas eram inimigos de longa data. Aliás, já haviam sido derrotados. Mas nesse momento, o texto diz, no verso 2, os midianitas eram mais fortes que Israel. Olha só, o que o pecado faz com o povo de Deus? O povo de Deus que já havia derrotado seus inimigos, seus antigos inimigos, agora eles estavam economicamente, militarmente mais fracos. Mais fracos. E aí então os midianitas acharam a ocasião. O que eles fizeram? Eles começaram a fazer saques em Israel. Diz aqui que no final do verso 1, que a opressão deles durou 7 anos. Se nós compararmos com a opressão
anterior, dos textos anteriores, nós vamos perceber que não foi tão grande assim, né? 7 anos, 8 anos, aliás, 20 anos, agora 7 anos, né? O que são 7 anos comparados ao que nós brasileiros estamos vivendo já há algum tempo? Foi só um parêntese. A opressão midianita acontece que foi diferente dos outros. Por quê? Porque eles faziam saques de mantimentos fundamentais do povo de Israel. Olha só o verso 3. Quando Israel semeava os midianitas, os amalequitas, midianitas então se juntaram os amalequitas, e ainda outros povos, e invadiu as plantações. Eles eram como gafanhotos. Eles acampavam na terra e destruíam as plantações. Não deixavam mantimento para Israel. Nada, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Eles subiam com os seus rebanhos, tendas, vinham em multidão como gafanhotos. Tanto eles como seus camelos eram inumeráveis e entravam na terra para destruí-la. Então veja, não restava nada para Israel a não ser ficar tão fraco. Verso 2, que se escondia em esconderijos nos montes, nas cavernas e nas fortalezas. Escondidos. Queridos, existem muitos cristãos assim também, escondidos, fracos na fé. Nós somos o povo de Deus vitorioso, vitorioso contra o pecado, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus, o nosso supremo libertador. Nós somos salvos, remidos, perdoados os nossos pecados, e então temos vitória contra o nosso próprio pecado, que nos escraviza. Mas em muitas ocasiões, nós não abandonamos o nosso pecado. Nós temos certos pecados de estimação. E esses pecados, queridos, eles nos enfraquecem. Sim. Eles nos fazem enfraquecer na fé de maneira que nós não crescemos. Nós não amadurecemos na fé. Recentemente eu conversei com uma pessoa que disse que estava magoada com uma pessoa aqui da nossa igreja. E eu tentei levar essa pessoa a entender que a mágoa dela era pecado, se ela não procurasse essa pessoa para resolver. Porque Jesus nos ordenou, é mandamento, nos ordenou para que se tivéssemos alguma coisa contra o irmão, fôssemos até ele. Isso não é opção, queridos. É ordem, é mandamento. E eu lembrei esse irmão dessa situação. Sabe o que ele fez? Tá bom, pastor, vou pensar, vou considerar. Passou uma semana, ele mandou a carta de desligamento, pedindo desligamento da igreja. Sabe o que acontece com esse irmão? Vai ficar fraco na fé. Até que ele trate do pecado. Ele vai para uma outra igreja, vai acontecer a mesma coisa. Aí vai pedir carta de desligamento lá de novo e vai para uma outra, e uma outra, e uma outra. Até que ele volte e trate do pecado. O pecado faz isso conosco, queridos. Ele nos impede de crescer na caminhada cristã. Ele impede da gente amadurecer. E nós precisamos, então, nos perguntar que pecado nós precisamos abandonar.
Que pecado eu estou tratando como, eu estou lidando como se fosse um ursinho carinhoso, meu bem? Né? Não, isso aqui não, fica aqui comigo. Né? E nós não abandonamos. Talvez seja, como eu mencionei agora, uma falta de perdão. Talvez o vício da pornografia. Quem sabe a maledicência. Quem sabe a inveja. Quem sabe o apego ao conforto. Como nós vimos hoje pela manhã, o consumo. De maneira que isso até mesmo prejudica a nossa comunhão com os irmãos da igreja. Quem sabe é uma autonomia arrogante em relação à igreja, que nos faz nos manter distantes dos demais irmãos. Quem sabe é um relacionamento pecaminoso, que teimamos em manter, ao invés de nos arrepender e resolver as situações. Enquanto não houver arrependimento, abandono do pecado, mudança, o pecado vai seguir minando as suas forças, de maneira que você não vai crescer. O pecado faz isso com a gente. É como um vírus que nos faz raquíticos, deitados em um leito. Mas o Senhor é misericordioso e Ele vem a nós e nos confronta. É o que nós vamos ver agora. Vamos lá. Verso 6, parte B até o verso 10. Assim Israel se enfraqueceu muito por causa dos midianitas. Por isso os israelitas clamaram ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu vos fiz subir do Egito, vos tirei da casa da escravidão. Eu vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os que vos oprimiam. Expulsei-os da vossa presença, vos dei a terra deles. E também vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas não obedecestes à minha voz. O pecado enfraquece, mas o Senhor confronta o nosso pecado por meio de sua palavra. Perceba que o verso 6, ele termina dizendo que os israelitas clamaram ao Senhor. Bem, se você está acompanhando a exposição de Juízes, você espera o verso 7, que o verso 7 vai dizer: e o Senhor levantou um juiz. Não é assim? Não foi assim nos ciclos anteriores? Mas dessa vez não. O que acontece no verso 7? Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, verso 8, o Senhor lhe enviou um profeta. Existe aqui então uma mudança, e isso é curioso. Deus levantou juízes, mas agora, antes de levantar um juiz, ele levanta um profeta. O padrão muda, e isso nos leva a entender que Deus realmente ele iria levantar um libertador, como o fez. Mas antes, ele decidiu levantar um profeta. Por quê? Porque antes de ser liberto, o povo precisava entender o motivo que os levou à escravidão. Pastor, mas nos outros momentos não precisava entender? Sim. Mas agora é o efeito cumulativo. Ao longo de décadas, centenas de anos, aparece então um profeta. É enviado um profeta para dizer para o povo por que esse processo, esse ciclo que estava durando já até através de juízes,
chegou a esse ponto dos midianitas. O povo precisava ser confrontado. E é exatamente o que o profeta diz. Verso 8. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. E aí, Deus, usando o profeta, lembra ao povo: eu tirei vocês do Egito. Eu tirei vocês da escravidão. Eu livrei das mãos dos egípcios, das mãos de todos os que vos oprimiam. Expulsei-os da vossa presença e vos dei a terra deles. Verso 10 diz: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas vocês não obedeceram à minha voz. O que isso diz para a gente, queridos, hoje? Em primeiro lugar, a gente precisa entender a seguinte pergunta: existem profetas hoje? Tem muita gente se identificando como profeta. Tem muita gente aí no YouTube, nas igrejas cada vez mais longe das Escrituras, cujos líderes então se identificam como profetas. Eu vou dizer com todas as letras, goste você ou não, não existem mais profetas hoje. Por que não existem profetas hoje? A palavra de Deus diz com toda clareza, Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. No passado, por meio dos profetas, inclusive nessa época de Gideão, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nesses últimos dias, porém, Ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Ou seja, no passado Deus falou por meio dos profetas, mas quando o Filho, não um filho, o Filho, ou seja, Jesus Cristo, próprio Deus que se fez homem, quando Ele veio, então Deus falou por intermédio dele. E as suas palavras foram registradas e chegaram a nós. Aqui está a profecia. Aqui está a profecia. Então, os verdadeiros profetas de hoje, se você quer considerar que existem profetas, considere o seguinte: os verdadeiros profetas de hoje são os pastores que domingo após domingo abrem as Sagradas Escrituras e dizem: assim diz o Senhor. Esses são os profetas de hoje. São aqueles que abrem as Escrituras, explicam e aplicam as Escrituras. Isso é profecia. O que eu estou fazendo agora é profecia. Agora, os falsos profetas de hoje, esses que se identificam como profetas, é bem interessante, porque eles profetizam curas, eles profetizam sucesso profissional. Já pensou? O sujeito procura lá o profeta e ele está com a vida toda arruinada, moralmente arruinada, e tudo que o profeta diz: olha, você vai ter sucesso, olha, você vai conseguir aquele emprego, olha, você vai ter aquela viagem. Eis que vejo uma porta aberta. O camarada está largando a mulher, está abandonando a família, e o profeta está vendo uma porta aberta para ele, só se for para o inferno. Falsos profetas. Dificilmente os vemos confrontando o pecado. Esse profeta, o curioso veja aí na sua Bíblia se tem o nome dele. Não tem. Profeta sem nome. Profeta sem nome. Ah, como nós precisávamos de profetas sem nome nos nossos dias. Profetas que não estão interessados em ser famosos. Profetas que não estão interessados a ter o canal de YouTube mais popular da internet. Não. Profetas sem nome. A verdadeira profecia não aponta para o profeta. A verdadeira profecia confronta o povo do seu pecado e o leva para o verdadeiro Deus.
o verdadeiro nome, que deve ser louvado e adorado e engrandecido. Por outro lado, isso me mostra que, queridos, como eu mencionei antes, nós não podemos chamar o pecado de meu bem e adotá-lo. Quando o Senhor nos confronta por meio da sua palavra, nós precisamos abandonar o nosso pecado, querido. O povo de Israel ouviu esta profecia. Meu querido, você tem ouvido a palavra de Deus domingo após domingo. Qual tem sido a sua reação? Você tem abandonado o pecado? Ou você tem se retraído cada vez mais? Ou você tem se fechado cada vez mais com o seu pecado? Queridos, pela graça de Deus, em poucos meses eu completo 4 anos de pastorado nessa igreja. Estou traumatizado com a Assembleia ainda. Mas 4 anos. 4 anos. E ao longo desses 4 anos, eu tenho me deparado com alguns irmãos com 2 reações diferentes diante da exposição da palavra. Existem aqueles que se fecham. Existem aqueles que rejeitam a palavra se fechando. Existem aqueles que dizem, estou amargurado, então vou sair da igreja. Eu estou magoado, vou sair da igreja. Eu estou vendo a igreja mudar, vou sair da igreja. O irmão não me cumprimentou, vou sair da igreja. Ao invés de nos arrepender, mediante o confronto da palavra, nós preferimos manter o nosso orgulho. Sim, tristemente, como vosso pastor, eu tenho presenciado isso. Mas, por outro lado, eu tenho presenciado aqueles que abraçam a palavra. Eu tenho presenciado aqueles que acatam a palavra. Aqueles cujo coração é como uma terra fértil, que a palavra como semente é semeada e ela então cresce, dá frutos e transformação de vida. E eu glorifico a Deus por esses irmãos. Eu glorifico a Deus por aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Eu glorifico a Deus pela transformação de vidas individuais e de famílias inteiras, que têm sido transformadas, mudadas, por causa da palavra de Deus. Por causa de profetas sem nome. Porque é a palavra de Deus e não o nosso nome que muda. É a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. O pecado enfraquece, mas o Senhor envia o seu profeta para confrontar. Agora veja o verso 11 ao 24. Então o anjo do Senhor veio, sentou-se sobre o carvalho que estava em Ofra, que pertencia ao Biesrita Joás. Seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de espremer uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está contigo, homem valente. Gideão lhe respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou, nos entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor virou-se para ele e lhe disse: vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Não sou eu que estou te enviando? Gideão perguntou-lhe: meu Senhor, com que livrarei Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. O Senhor disse novamente: eu estarei contigo, e tu derrotarás os midianitas, como se fossem um só homem. E Gideão continuou: se tenho achado favor aos teus olhos, dai-me um sinal de que és tu que falas comigo. Peço-te que não saias daqui, até que eu volte trazendo minha oferta e a
ponha diante de ti? E ele disse, esperarei até que voltes. Então Gideão entrou e preparou um cabrito e fez bolos sem fermento com um efa de farinha, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe tudo para fora e ofereceu-lhe debaixo do carvalho. Mas o anjo de Deus lhe disse, pega a carne e os bolos sem fermento, coloca-os sobre esta rocha e derrama o caldo por cima deles. E assim ele fez. E o anjo do Senhor estendeu o cajado que tinha na mão e com a ponta tocou a carne e os bolos sem fermento. Então subiu fogo da rocha e consumiu a carne e os bolos sem fermento. Em seguida o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse, ai de mim, Senhor Deus! Eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e o chamou o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abiesritas. Amém. O pecado enfraquece, mas o Senhor confronta e indica o libertador. É bem curiosa essa narrativa. O Senhor envia um mensageiro, o anjo dele. É interessante porque aqui diz o anjo do Senhor, e esse anjo, ele aparece outras vezes em Juízes. Aparece em ocasiões específicas. Lá no capítulo 2, ele confronta o pecado do povo de Israel. No Cântico de Débora, ele é mencionado. Mas aqui nessa narrativa tem um detalhe a mais. Ele é chamado de Senhor. Gideão não sabia que era um anjo do Senhor. Quando o anjo desapareceu, verso 22, de Gideão viu que era o anjo do Senhor. Disse, ai de mim, Senhor Deus, eu vi o anjo do Senhor face a face. Ou seja, a aparição do anjo foi de forma humana, não trazia grandes surpresas para Gideão, até que ele sumiu no fogo. Mas o fato é que Gideão o chama de Senhor. Isso nos leva a duas possibilidades. Ou ele estava representando o Senhor, o que de fato poderia ser, ou trata-se ali de uma cristofania, ou seja, de uma manifestação do Cristo pré-encarnado, o que é uma possibilidade forte aqui. De toda forma, o anjo, ele aparece a Gideão e fala com Gideão. Aí eu preciso abrir um parêntese, me permita aqui. Anjos aparecem hoje, eu mencionei os profetas. Agora a gente precisa responder essa pergunta. Anjos aparecem hoje, quando a gente vai ler as Escrituras, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, a gente vê o tempo inteiro a manifestação de anjos. Até Atos relata a aparição de anjos. O fato eu posso responder para você que eu não sei. Mas a orientação das Escrituras, de acordo com Paulo, é Gálatas capítulo 1, verso 8. Quer abrir lá? Pode ver. Eu nunca vi um anjo. Alguém aqui já viu um anjo? Nunca vi. Mas se de repente eu vi, de repente você vê,
Você vai chegar em casa agora, vai comer lá sua pizza, né? E de repente aparece um anjo lá. Ri não, rapaz, coisa séria. O que você faz? Você aplica Gálatas capítulo 1, verso 8. Você ouve o que ele tem a dizer. Aí você vai verificar. Olha aí. Ainda que nós mesmos, nós quem? Os apóstolos, ou um anjo do céu, vos pregue um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja maldito. Então, meu querido, hoje está uma moda enorme. Eis que eu vejo um varão de branco entrando pela igreja. Né? Eis que eu vejo, né, o varão, e varão para cá, e varão para lá. Meu querido, se ele aparece de maneira a usurpar a glória do Rei Jesus Cristo, é anátema, é maldito. Não é anjo do céu, não. Expulsa. Expulsa que é demônio. Essa é a orientação das Escrituras. Mas aqui era um anjo de Deus. E ele fala com Gideão. Gideão, filho de Joás. Daqui a pouco a gente vai ver o porquê que Joás é importante ser mencionado. Ele estava malhando trigo no tanque de espremer uvas, de maneira a ficar escondido dos midianitas. O anjo, então, aparece para esse homem. O que a gente aprende de Gideão, gente? Lembre-se o seguinte, antes da gente descrever o caráter desse homem, para que você não se choque. Gideão, ele está na sucessão de uma linhagem de juízes, de uma linhagem de juízes que vão de mal a pior. Começamos com o juiz Otoniel, homem valente, de caráter, e vai ficando cada vez pior. Então, Gideão, ele está já se afastando muito daquele padrão de Otoniel. Isso apontava para o fato de que Israel ia de mal a pior. E sim, nós vemos o caráter de Gideão, um caráter cético, relutante. Um homem que expressava o estado espiritual da nação de Israel. É esse o homem. Agora vamos ver o diálogo do anjo com esse homem. Verso 12. O anjo aparece para Gideão e diz: o Senhor está contigo, homem valente. Hã? Quê? Como assim, homem valente? Ele estava escondido. Ele estava trabalhando escondido com medo dos midianitas. Como assim, homem valente? Bem, Gideão, na verdade, ele tem duas discordâncias em relação ao que o anjo falou. O anjo falou duas coisas. Primeiro, você é um homem valente. Ou melhor, o Senhor está contigo. E a segunda coisa, homem valente. Foram essas duas coisas, não foi? Sabe quais foram as duas coisas que Gideão discordou? Exatamente essas. Ou seja, ele discordou de tudo do que o anjo falou. Primeira discordância. Está aí, verso 13. Ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, primeira discordância, o Senhor falou que está com a gente. Mas, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde é que estão duas maravilhas? Aquelas que os nossos pais contaram, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? O profeta acabou de falar que o Senhor havia tirado do Egito, ou seja, Gideão estava no meio do povo que não acreditou no que o profeta disse. Mas agora o Senhor nos abandonou, nos entregou nas mãos dos midianitas. Queridos, ele mostra que dúvida
ele mostra a incredulidade, ele, por fim, acusa o Senhor. Foi o Senhor que nos abandonou. Parece Adão lá no Jardim do Éden. Foi a mulher que tu me deste. A culpa é tua. A incredulidade, queridos, nos leva a acusar o Senhor. Nos leva a acusar o Senhor pelas nossas mazelas. Nós acusamos o Senhor pelos nossos próprios pecados. Nós apontamos o dedo para o Senhor e nós atribuímos a Ele a culpa pelos nossos sofrimentos. Ao invés de refletirmos os nossos erros, sobre os nossos erros, de nos arrependermos, nós dizemos, foi Deus, a culpa é dele. Às vezes ficamos desempregados porque procedemos errado no trabalho e perdemos o emprego. E aí a gente coloca a culpa em Deus. Às vezes perdemos a família porque procedemos errado na família e culpamos Deus. Às vezes amigos se afastam de nós porque nós procedemos de maneira desleal, desonesta. E aí culpamos Deus. Filhos que não querem nem saber de igreja, muitas vezes é porque procedemos errado. E aí a gente culpa Deus. É o que Gideão fez. Senhor, o Senhor nos abandonou. Mas aí o Senhor, na sua misericórdia, no verso 14, responde para Gideão. O Senhor virou-se para ele e ele disse, vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Não sou eu que estou te enviando? Vai nesta tua força. Força? Que força? Parece irônico, né? Lembre-se, é o anjo do Senhor. Se ele falou, está falado. Aquela não era a realidade atual de Gideão. Mas o anjo estava levando o Gideão a refletir. Assim como Deus perguntou para Adão, Adão, onde tu estás? É claro que Deus sabia onde Adão estava. Aqui, Deus está levando Gideão a entender aonde ele iria ter forças para cumprir a sua missão. Logo na sequência, ele vai dizer, não sou eu que estou te enviando? Aqui está a fonte da força de Gideão. Sim, foi o Senhor que feriu, mas é o Senhor quem sara também. Aí viria a força de Gideão. Queridos, nossos pecados nos levam a experimentar a disciplina do Senhor. Nós devemos nos lembrar que é somente nele que nós temos a salvação. Somente em Cristo Jesus. Força? Não temos nenhuma. Mas devemos então olhar para aquele que nos chamou e aquele que nos enviou. Segunda discordância de Gideão. Primeira discordância, não, o Senhor não está conosco. A segunda discordância, Deus falou para ele, homem valente. Está aqui a discordância. Verso 15. Senhor, como que eu livrarei Israel? Gideão pergunta então, meu Senhor, com que livrarei Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, eu sou o menor na casa de meu pai. Como assim? O argumento de Gideão é baseado na força dele. Ele ainda não havia transitado para a real fonte da sua força, que era o Senhor. Ele ainda estava pensando em mecanismos humanos. Senhor, se eu sou forte, então eu deveria estar
no país forte, na cidade forte, na família forte, economicamente, militarmente, mas não é o que eu estou vendo. Queridos, todas as vezes que nós baseamos a nossa força em nós mesmos, nós nos afundamos cada vez mais. Nós somos levados pelo Senhor a entender que não depende da nossa força, nem para a salvação, nem para a santificação. Não depende da nossa força para sermos salvos. Nós não precisamos fazer esforços. Hoje é o dia em que o Brasil celebra a Aparecida. Quantas e quantas pessoas estão pagando promessas? Quantas e quantas pessoas estão fazendo procissões, seguindo uma estátua, seguindo, rezando a Maria, com o intuito de que, através dos seus esforços, através dos seus méritos, encontrarão favor de Deus. São gideões. Gideões do nosso tempo, que pensam que a força está neles mesmos. Não depende do nosso mérito, depende do mérito do nosso campeão, o nosso libertador, Jesus Cristo. Depende tão somente da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Depende exclusivamente dele e não nós, não é a nossa força. Portanto, o que depende está no verso 16. Olha a palavra do Senhor para Gideão. O Senhor disse novamente: eu estarei contigo, e tu derrotarás os midianitas como se fossem um só homem. É disso que depende, do Senhor e tão somente do Senhor. Não depende da força bélica de Israel. Não depende do número de guerreiros que eles tinham. Nós vamos ver na continuidade da narrativa no próximo domingo. Não, só depende do Senhor estar com eles. Querido, a nossa salvação só depende do Senhor. Só depende de Cristo Jesus. Depositamos ou não exclusivamente a nossa fé em Jesus Cristo. Só depende disso. Só depende dele. E para a nossa santificação também. Só depende dele. Não podemos confiar na nossa própria força para vencer o mal, para vencer o pecado. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Efésios no capítulo 6, verso 10. Portanto, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Veja, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. É só em Cristo que nós temos recursos para vencer o pecado que nos enfraquece. Somente em Cristo. Só em Jesus. Em quem você tem confiado? Meu querido, em que ou em quem você tem colocado a sua confiança? Hoje é o dia de você dizer: Jesus, eu quero confiar só no Senhor. Eu não quero confiar na minha conta bancária. Eu não quero confiar no meu trabalho, na minha carreira. Eu não quero confiar na minha inteligência, na minha capacidade intelectual para resolver os problemas. Senhor, eu quero confiar tão somente no Senhor. Queridos, cada um de nós é tentado a ter o caráter de Gideão. Um caráter de incredulidade. O Senhor diz que está conosco e a gente diz: não, está não. Senão eu não passava pelo que eu estou passando. O Senhor diz
Homem valente, nós dizemos, não, sou não, porque eu não tenho toda essa força. E esquecemos que a nossa força vem do Senhor. Esquecemos que a nossa força vem do Senhor. O pecado, ele enfraquece, mas o Senhor, ele confronta e ele indica, por sua graça e misericórdia, o libertador. O libertador, aqui nessa ocasião, um libertador vacilante. Mas ele aponta para o nosso libertador, Jesus Cristo, de maneira a fazer um contraste maravilhoso. Jesus Cristo, diferentemente de Gideão, ele estava, na noite que foi crucificado, de joelhos, dizendo, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade. É nele que nós confiamos. Nós não confiamos em Gideão, nós não confiamos em quem quer que seja, nem na nossa própria força. Nós confiamos naquele que se fez homem, se fez servo, se prostrou diante do Pai e disse, seja feita a tua vontade. Confie neste. Ele é o grande libertador. Ele é o meu, o seu grande libertador. Confie tão somente nele. Nós vamos continuar essa pregação no próximo domingo, que não deu tempo hoje. A gente vai continuar domingo que vem. Tá bom, Lucas? E nós vamos continuar crescendo no conhecimento do Senhor através dessa narrativa. Mas fique com essa mensagem. O pecado, ele enfraquece, mas o Senhor, por sua graça e misericórdia, nos confronta e ele indica o libertador, que no nosso caso e de todo mundo é o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque essa história real, ela que aconteceu há tanto tempo atrás, ela chegou a nós e nos mostrou, Senhor, o libertador, que é Jesus Cristo, Senhor. Obrigado porque o Senhor veio a nós e nos libertou e segue nos libertando. O Senhor segue, Senhor Deus, nos tirando das amarras do pecado. Obrigado, Senhor Deus, por renovar a nossa fé nesta noite e nos encorajar a continuar confiando no Senhor. Que essa seja uma semana, de fato, de confiança no nosso libertador, de confiança em Cristo Jesus, o nosso grande Redentor, Pai. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre nós, a Igreja do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos, queridos. Estamos despedidos com uma oração silenciosa.